Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Cheiro de Gibi. O meu nome é Marcos e o assunto de hoje é Calvin e Haroldo, ou Calvin e Hobbes, né? Calvin e Haroldo é mais conhecido aqui no nosso país, ok? Mas Calvin e Hobbes é o título original. Calvin e Hobbes foram compostos, né? Foram criados por Bill Watterson. Bill Watterson é um cartunista norte-americano que na década de 80 tentou inúmeras vezes emplacar algum tipo de tirinha nos jornais ali da época, mas sem sucesso. Mandou para vários editores as suas histórias e sempre foram rejeitadas. Até que uma dessas histórias, cujos personagens ali eram secundários, né, foram vistos ali por um editor, e o editor sugeriu, explore mais esses personagens aqui que não são os protagonistas, e o Bill Watterson faz, né? Faz uma vez, faz duas, e aí ele obtém sucesso, né? E em 1985, lá em novembro, ele escreve a sua primeira história sobre Calvin e Haroldo e obtém muito sucesso. Existe uma grande repercussão em torno ali, gostam demais, né, do que ele coloca ali naquela história cômica e ao mesmo tempo crítica. E a partir daí, de 1985 até 31 de dezembro de 1995, Bill Watterson escreve muitas tiras sobre Calvin e Haroldo, recebe prêmios, né, de cartunista destaque ali nos Estados Unidos, né? As suas tiras são espalhadas, aí são publicadas em vários jornais aí do mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, né, tem publicações de Calvin e Haroldo. Quem já não leu uma das tirinhas de Calvin e Haroldo? Calvin e Hobbes é o título original. E por quê? Dos nomes dos personagens. Calvin é inspirado no líder protestante reformista ali do século XVI, não é? O João Calvino ali fundador do calvinismo, né? Isto mesmo, aquela religião famosa protestante em que Calvino aponta, dentre outros ali defeitos do ser humano, a sua depravação, a sua corrupção, né? Depravação e corrupção, estas que podem ser corrigidas, obviamente, com a aproximação do indivíduo em relação a Deus, em relação à religião. Mas então Calvin vem do João Calvino. E Hobbes, Haroldo em português, mas Hobbes, no título original, Hobbes, por conta justamente do filósofo inglês Thomas Hobbes. Hobbes representa, dentre outros elementos, a liberdade, a ausência de obstáculos, fazer tudo aquilo que se queira, sem que exista uma regra moral, sem que exista um parâmetro que vá determinar a sua ação. E também Hobbes representa aquela característica do homem ser o predador do próprio homem, não é? O homem ser o lobo do homem. Daí o tigre ser este elemento que está ali presente na história e que interage com o Calvin, ambos formam uma dupla, né? Na verdade, o tigre de pelúcia, mas na imaginação do Calvin, ele ganha vida, e ambos vivem muitas aventuras, muitos diálogos interessantes. A tira Calvin e Hobbes reflete questões filosóficas, reflete sobre a sociedade, sobre a condição do próprio homem, sobre a existência do ser humano. Então, assim, é uma tira de humor, não é? Mas também é uma tira que faz reflexões, né? Que faz-nos pensar ao lermos ali aquelas histórias engraçadas. Tal qual, por exemplo, a tira dos Peanuts, né? Cujo personagem que nós mais conhecemos é o Snoopy, a tira da Mafalda. Esta tira também, ela traz diversão, mas ao mesmo tempo reflexão. E eu coloco um adicional em relação ao Bill Watterson aqui em Calvin e Haroldo. Bill Watterson era um exímio desenhista, ainda hoje, né, mesmo aposentado, mesmo não fazendo mais as tiras do Calvin e Haroldo, ele ainda pinta, né, se dedica aos desenhos. Ele era um desenhista muito bom. E os seus traços são muito bonitos, né? A gente vê uma tira ali com desenhos muito bem elaborados, com detalhes, com plano de fundo, com perspectivas muito interessantes. Então é uma tira assim, na minha opinião, né, é uma das tiras mais bem desenhadas que eu já li, ok? E as ideias são muito boas, né? São muito boas, faz-nos realmente pensar bastante, acrescenta muito à nossa capacidade reflexiva.
Bill Watterson tem também algo de interessante. Ele deixa de escrever Calvin e Hobbes em 1995. E Bill Watterson, ele nunca quis que seus personagens fossem usados para a venda de produtos, para merchandising. Ele sempre proibiu isso terminantemente. Tanto é que a gente não vê bonecos, a gente não vê bichos de pelúcia, a gente não vê camisetas. Se vemos, são artigos piratas, porque o Bill Watterson nunca quis, ele nunca autorizou a exploração de Calvin e Haroldo como uma marca para ser estampada em produtos, ok? Então Bill Watterson, ele era contra isso, de explorar personagens da literatura ou personagens de tiras, de quadrinhos em outros tipos de produtos, porque segundo ele descaracterizaria as ideias ali contidas em suas tiras, em suas histórias. É isso, pessoal. Fica a dica aí, então, leiam Calvin e Haroldo. A obra que eu tenho é um box que tem as 4 edições que compilam todas as tiras de Calvin e Haroldo de 85 até 1995, como vocês puderam ver aí. Vocês já conheciam Calvin e Haroldo? Já leram alguma história deles? Deixem seus comentários aí, né? O que vocês acham dessas tiras? Além de serem engraçadas, vocês acham que ela também contém um conteúdo ali reflexivo? Pessoal, obrigado pela atenção de todos, um abraço e tchau, tchau.